Possível pênalti para o Palmeiras. Pênalti! Para com o Corinthians. São erros sucessivos, erros grotescos, erros inquestionáveis perante as imagens que geram atitudes que colocam em xeque a integridade e a moral do campeonato, do árbitro e do campeonato, porque parece sim ser tendencioso. Se não dizer assim, e que vai começar o campeonato, vai rolar o campeonato e vai acabar o campeonato e a putaria continua da arbitragem sem vergonha dessa competição, seja para como... Vai ver essa CPI da arbitragem. Aí nós vamos ver se tem algo de podre no reino da Dinamarca. Já ganharam 4 taças no fax? Passa fax. Quem que chegou aí? Palmeiras campeão em 51. Eles querem até ganhar um título brasileiro no fax, o título mundial no fax, gente. Que vergonha. Bastidores da senhorita Leila, com toda a direção, tá muito bem feito. Tá blindado, então não pode expulsar nenhum jogador. Se quer honestidade no futebol, se quer transparência, se quer lealdade, isso daí não é nem pra ser cartão vermelho, era pra ser preso. Todo mundo tem o mesmo ponto. Eu vi pessoas palmeirenses que na hora da falta falou, a titia Leila. E a pessoa era palmeirense. Sim. Só que é o seguinte, existe o erro intencional, tendencioso e aquele aleatório que ele errou mesmo. Eu acho Vários jogos do Palmeiras errou com medo de ser punido por interferências extracampo. Aí não. Existe algo assim, eu até respeito a opinião do Cássio, mas a gente sofre pressão em todo lugar. Em todo lugar, em toda circunstância. Quem trabalha, sai para trabalhar, sofre pressão, é pressionado toda hora. Agora, existe algo que é muito grave, Corpinho, nisso tudo. Tem que melhorar? Tem, mas, pô, a gente tá brigando contra imagem, pô. Não existe, pô. Deslealdade, né? Pô, você tem que... A gente não tá aqui levantando uma hipótese, a gente não tá falando de algo que há uma dúvida muito grande, a gente tá falando de imagem, pô. Lances claros. Claro, o questionamento aqui, entendeu? O questionamento aqui, ó, lances claros. Pênalti do Jorginho do Flamengo em cima do Gustavo Gomes no Maracanã. Boa. Pênalti claro, erro gravíssimo do árbitro. Expulsão não marcada de Andréas Pereira em cima de Marcos Antônio. Pênalti não marcado para o São Paulo, a favor do São Paulo contra o Palmeiras no Morumbi, no clássico São Paulo e Palmeiras. Lance de hoje que Gustavo Gomes dá um carrinho imprudente e atinge a canela do jogador, Pênalti. que é lance para expulsão. Não marcado lance do Botafogo. Lance do Rigoni, que é o mesmo lance do Gustavo Gomes, que ele recebeu, o Rigoni recebeu o cartão vermelho que foi chamado pelo VAR. Ou seja, os lances e os erros gravíssimos. Corinthians e Internacional no Beira-Rio, 40 minutos do segundo tempo, um pênalti duvidoso, um pênalti muito polêmico a favor do Internacional, que teoricamente prejudica o resultado para com o Corinthians. São erros sucessivos, erros grotescos, erros inquestionáveis perante as imagens que geram atitudes que colocam em xeque a integridade e a moral do campeonato, do árbitro e do campeonato, porque parece sim ser tendencioso. Se não dizer assim, se não, galera, antes de mais nada, deixa seu like. E claro, né? Deixa o like na live e manda seu superchat, porque assim, não adianta aí. Nós estamos mostrando e estamos falando aqui, estamos falando o que está acontecendo no futebol. Não é um apresentador que odeia o Palmeiras, não é um ex-jogador que odeia o Palmeiras. Jamais. Não é um ex-corintiano que perdeu o pênalti pro Palmeiras. Não é isso que levantar que eu perdi o pênalti. O que tem a ver isso? Não é um santista que não vai assistir os jogos do Santos e tá cagando pro time dele, mas tá pedindo, torcendo pro time dele não cair. Eu assisti hoje que a gente tomou gol em 22 segundos. E o Santos não vai cair. Mas assim, ó, são erros sucessivos e erros graves da arbitragem. E que vai começar o campeonato, vai rolar o campeonato e vai acabar o campeonato. E a putaria continua da arbitragem sem vergonha dessa competição, seja para com o meu time, contra o meu time ou para o seu time. Ó, a zoação... E não fica me cortando quando eu estiver falando, não. A zoação, todo mundo sabe aqui que o Marcelo é corintiano, eu sou São Paulino. E flamenguista também. Não, eu sou corintiano. Não, você é meiuca. O Corpinho é santista, o Juca é São Paulino. São Paulino e meio, né? Que às vezes ele aposta contra. Isso. Não. A gente aposta tira assim. onda. Não é assim. A gente tira onda aqui quando o time perde, mas na hora de falar sério, a gente fala sério. A gente não tá aqui levantando uma bandeira contra o Palmeiras. E a gente tá falando... Infelizmente, os lances polêmicos têm acontecido contra o Palmeiras. E por isso que a gente tá levantando isso aqui.
Agora, o palmeirense sempre vai ficar chateado, vai achar que há alguma coisa. Agora, é um problema do palmeirense achar o que ele quiser. Mas aqui ninguém tem nada contra o Palmeiras. A gente está falando, da mesma forma que a gente falou que foi pênalti a favor do Palmeiras contra o Flamengo, a gente está pontuando aqui lances cruciais. Então, não dá para brigar contra imagem. Não é um lance que você vai olhar e você vai ter uma dúvida, não. Todo mundo tem o mesmo ponto. Eu vi pessoas palmeirenses que na hora da falta falou, a titia Leila. E a pessoa era palmeirense. Sim. Tipo, tirando sarro. Tirando sarro, tirando sarro. Porque já virou pro torcedor, assim, ó, Sozinha, pro torcedor, a culpa não é do torcedor. A culpa não é do torcedor do Palmeiras, que o árbitro erra. E aí virou uma zona de conforto. Se tá errando pra nós, problema de vocês. Meu time tá ganhando. Só que aí entra uma questão agora, tática, que envolve a situação que o Palmeiras vive, que eu vou puxar essa pergunta agora pra vocês, e daqui a pouquinho tem as falas do goleiro do Carlos Miguel, que hoje, pela primeira vez na história do Carlos Miguel jogando pelo Palmeiras, não toma gol, porque são 3 jogos. Ou eu tô errado? Mas ele foi bem demais. Mas hoje ele foi cirúrgico no último lance, no lance que foi muito importante ali, que ele salva o Palmeiras, e o Palmeiras não vence dentro de casa, a terceira força do campeonato, que é o Cruzeiro, que ocupa o 3º lugar na tabela, que já tá olhando pro retrovisor que o Mirassol tá vindo com muita vontade. O que acontece? Se vencesse hoje, ia ficar 2 pontos só. O Palmeiras perde para o seu hoje maior rival e o seu adversário direto na briga pelo Campeonato Brasileiro e, quiçá, Libertadores. O Palmeiras perde fora de casa para o Flamengo, viaja para Quito e perde de 3-0 o inesperado. Toma uma lapada. O inesperado, uma lapada de 3-0 lá em Quito. Conseguiu ser inferior, jogou muito menos que o São Paulo. E empata em casa numa briga direta pela competição, pelo título brasileiro, que é o Cruzeiro também briga por fora ali, mas é um pontinho precioso. Sim. O Palmeiras deixa de somar 2 pontos hoje e o Cruzeiro ganha um ponto porque no final do jogo, na Bacia das Almas, o Cruzeiro teve um jogador expulso. E o Flamengo perdeu ontem também, né? E o Flamengo perde ontem, que ajudou ainda mais o Palmeiras a entrar um pouco mais confortável, com uma moral um pouco mais elevada, não precisa dizer moral elevada, mas assim, ó, com um pouco menos pressão. Mais confiante, né? Mais confiante para poder enfrentar um Cruzeiro que ora perde sua força, ora mostra sua grandeza, mas o Palmeiras, de fato, 3 jogos sem vitória, Souza e Marcelinho. E quinta-feira tem uma grande decisão dentro de casa. Hoje colocou 40 mil pessoas. Mais de 2 milhões de renda. Isso. E 40 mil pessoas apoiaram o Palmeiras nesse empate em 0-0. E o Palmeiras não jogou muito bem. Não. Nós passamos aqui quase... O Cruzeiro jogou melhor. Nós passamos aqui quase 40 minutos aqui falando de arbitragem a favor do Palmeiras, mas agora eu gostaria de saber o comportamento dos atletas e o esquema tático de Abel Ferreira, que há 3 jogos não consegue vencer. E há 3 jogos toma 6 gols. Crise. Seria essa a pergunta? O Palmeiras enfrenta o seu pior momento no ano também e precisando se provar novamente quinta-feira na sua casa diante do seu torcedor. E aí eu te pergunto, Souza, de onde Abel vai tirar essas forças e como fazer? Ó, deixa eu fazer só um relato até em relação ao nosso programa, diz o seguinte, o pessoal do chat, e às vezes o pessoal fala, poxa, vocês estão pegando no pé do Palmeiras, ou esse, aquilo, outro. Gente, ó, se hoje nós temos a nossa credibilidade, o respeito de vocês e de todos, com 10 mil, 15 mil pessoas assistindo a gente, e aonde nós estamos indo e não vamos chegar, é respeitando vocês. E assim, sou corintiano pra caceta. São Paulino, Santista. Mas você citou o momento que foi pênalti pro Palmeiras em cima do Flamengo, porque você aponta o que é certo. Não é só puxando saco e sardinha de camisa aqui. A gente tá falando do que a gente tá vendo. E quando a gente faz a crítica é construtiva. E assim, a gente é imparcial. Porque primeiro a gente tá passando pra vocês a credibilidade e o respeito. Porque senão vocês vão pontuar e falar assim, não, eles são imparciais, só fica zoando a gente. Não. A gente fala a verdade em tudo. A gente brinca, se diverte, tudo, mas pra vocês é informação, senão o nego vai achar que, o Souza tá falando isso, o Marcelinho falando aquilo, não. E a zoação de, o Palmeiras perdeu, naquela época que fizemos Mundial, fizemos zoeira, eles fazem com a gente também. Sim. Isso é legal, Até porque estão te aloprando todo dia, né, Marcelo? Sim. Porque o seu time deve, dos 18 que contratou, não pagou 16, irmão. Do seu time, por exemplo, que tá correndo de tomar transfer ban, eu tô falando uma coisa, ele vem falar do meu time. Ele vem te atacar. Esse cara é sujo. Não tô atacando. Suja você, O Romário vai abrir essa CPI da arbitragem. Aí nós vamos ver se tem algo de podre no reino da Dinamarca. Já ganharam 4 taças no fax? Passa fax. Quem que chegou aí?
Palmeiras campeão em 51. Eles querem até ganhar o título brasileiro no fácil, o título mundial no fácil, gente, que vergonha. Eu falei anteontem que eu ia mandar mensagem pro Romário, pro Baixinho, meu irmão, né? E para pedir a abertura de uma CPI da arbitragem no Brasil. CPI do apito. E tá aqui a mensagem, ó. Beleza, irmão? Com sua competência e transparência, abra uma CPI da arbitragem. Na Turquia, há 100 árbitros denunciados pela justiça por apostas ilegais. Os erros crassos que temos visto no futebol brasileiro entre os torcedores, o que você acha? Abraço, tamo junto. Vou pensar nessa possibilidade. Irmão, a ideia é muito boa. Falei, ok, Baixinho, tá aí, ó. O que eu falo eu provo. Mandei hoje cedo pro Baixinho, respondeu na hora. Tá aí, ó, Romário, tá ali em cima lá, Romário, né? Teve o zap dele, meu amigo, meu irmão. Então tá aí, o Romário achou ótima a ideia de se abrir uma CPI do apito da arbitragem no Brasil. Porque os erros que estão acontecendo, principalmente a favor do Palmeiras, não são erros normais. Não são erros normais. Tá cheio de meme na internet, né? O cara falando assim, ó, mudou a regra do futebol. Se você se jogar na área agora sozinho é pênalti. Se você entrar para quebrar a perna do cara não é mais cartão vermelho. Tá cheio de meme aí. O Palmeiras faturou 17 pontos de forma ilegal nesse Campeonato Brasileiro por erros crassos da arbitragem. Então não custa nada abrir uma CPI. Convoca os caras lá e vão ver o que está acontecendo. Se houver transparência, está tudo certo. A CPI apurou e está tudo transparente. Se houver falcatrua, que os responsáveis sejam punidos. Simples assim. Então vamos apoiar o senador Romário, né, o Baixinho, campeão do mundo, um dos maiores jogadores da história. Vamos apoiá-lo para que essa CPI do apito, já estou batizando CPI do apito, seja aberta para que nós possamos saber, investigarmos e separarmos o joio do trigo. Quem errou porque é ser humano, porque errou mesmo, ou quem errou por outra coisa, né, que o torcedor tanto suspeita. É o que eu falei, o Palmeiras hoje virou o time mais antipatizado do país. Os jogadores não têm culpa não, viu, gente? São profissionais que estão trabalhando, né? Agora, é lamentável o senhor Gustavo Gomes, quase quebrou a perna, não quebrou a perna porque a perna estava no ar, por sorte, mas arrebentou a musculatura do Wanderson. O Wanderson vai ficar o ano inteiro, esse resto de ano fora. E o Gustavo Gomes jogando, né? Ceifou o companheiro de profissão, que covardia. Sábado tem Cruzeiro e Fortaleza, o Cabuloso vai em busca de 3 pontos para chegar a 60 e ficar 6 pontinhos da Libertadores ano que vem, que era o objetivo. O objetivo vai ser cumprido, né? Infelizmente, tomaram 15 pontos do Cruzeiro, ele não vai ser campeão brasileiro, infelizmente. Mas, quem sabe a CPI do apito consegue identificar alguma coisa e trazer à tona o que aconteceu. Quem sabe, né? Suspeita há, é lógico que há suspeita. Na Turquia tem vários árbitros denunciados já, vão ser presos. E outra coisa, a casa de aposta não tem nada com isso. A casa de aposta é a primeira a denunciar quando tem falcatrua, porque é contra ela, quem perde dinheiro é ela, né? Às vezes as pessoas se equivocam, a casa de aposta ela paga imposto, está dando emprego no Brasil. Então, gente, peraí, né? É importante dizer que quem faz a falcatrua, o Paquetá foi denunciado pela Betway, que é a patrocinadora do time dele, sabe? Quem denuncia é a própria Bet, porque ela não quer ser roubada. Na Turquia lá vai ter árbitro preso já tem 100 denunciados. Né? Então por que no Brasil não pode ter? Vamos investigar. Se não houver, maravilha, parabéns, são ruins mesmo. Se houver, afasta, bane do futebol e vão botar gente decente para apitar. Simples assim. Jardim não pode ir embora, Elvis Santos, mas ele está chateado, né? Pô, ele veio fazer um trabalho maravilhoso no Cruzeiro. O Cruzeiro não tem 2 bilhões como tem o Flamengo, 1 bilhão e 600 como tem o Palmeiras. Mas tem um presidente ético, sério e dono, e que ama o clube, e que botou dinheiro lá, contratou. Trouxe o melhor técnico dos últimos tempos. Ele faz um trabalho brilhante, pondo o Cruzeiro na disputa do título desde a primeira rodada. Põe na semifinal da Copa do Brasil. E ele vê seu time ser garfado, cara. Ele não está acostumado com isso na Europa ou nas ligas onde ele trabalhou. Ele trabalhou em ligas sérias, sabe? Então ele não está acostumado com essa bandalheira que acontece no Brasil. Com essa covardia que os árbitros fazem com o trabalho, com o planejamento de um ano inteiro. Um árbitro joga no lixo o trabalho de um ano inteiro. Ele não está acostumado com isso, ele está certo. Mister, tem o meu apoio, mas não vai embora não. Nós chamamos. Mister, fica. Nós chamamos. Vai melhorar. Romário vai fazer a CPI da arbitragem, vai melhorar.
Os clubes vão se unir, vão formar uma liga, é a única solução. Eles mesmos administrarem uma comissão de arbitragem. Se o Rodrigo Cinta, que vai ser demitido no fim do ano, eu espero, é péssimo. Nunca foi um grande árbitro, como é que ele é o chefe da arbitragem no Brasil? Eu não entendo, tudo errado. Eu entendo que a arbitragem erra contra e a favor de todas as equipes, isso eu concordo. Isso eu já falei, já escrevi. Mas, tá demais a favor do Palmeiras. O cara se joga na área, pênalti. Tropecei, pênalti. Sozinho, tropecei na minha perna, pênalti. Eu não vi um favorecimento ao Cruzeiro, sinceramente. Já vi favorecimento ao Flamengo. Meu Flamengo, o empurrão do Jorginho foi pênalti contra o Palmeiras. Pênalti, claro, mas era 2 minutos de jogo. O Flamengo ia massacrar, o Flamengo jogou muito, né? Não vi o Cruzeiro ser favorecido, prejudicado eu vi. 15 pontos tomaram do Cruzeiro. Quem tem 57, com 15, 72, seria quase campeão brasileiro. E deram 15 para o Palmeiras. Para o Cruzeiro volta a ser prejudicado. Expulsão polêmica de Fabrício Bruno gera revolta no empate com o Palmeiras. O Cruzeiro voltou a sofrer com arbitragens polêmicas no Campeonato Brasileiro. Nos últimos 5 jogos, o time celeste teve 3 jogadores expulsos e uma média alta de cartões, o que vem gerando grande insatisfação entre torcedores e atletas. Neste domingo 26, no Allianz Parque, em São Paulo, o time comandado por Fernando Diniz empatou com o Palmeiras, mas o destaque ficou para a atuação contestada do árbitro Rafael Klein. O momento mais polêmico aconteceu no segundo tempo, quando o zagueiro Fabrício Bruno recebeu 2 cartões amarelos e acabou expulso após um lance dividido com o meia Alan, do time paulista. A decisão revoltou os jogadores cruzeirenses, que cercaram o árbitro em campo, alegando que o lance não justificava o segundo cartão. Com 1 a menos, o Cruzeiro teve que segurar o resultado e garantir o empate fora de casa. Nos bastidores, o clima de indignação com a arbitragem, que novamente influenciou diretamente no desempenho da equipe celeste. A Raposa agora foca no próximo compromisso, mas o alerta já está aceso. O clube deve formalizar reclamação na CBF por conta dos recorrentes erros que vêm prejudicando o time nas últimas rodadas.